Dia, falando hoje da importância do ESG e da economia circular. Nesse painel a gente vai abordar o lado econômico da economia circular. Eu fico muito contente, em nome da Unibis eu agradeço a presença de vocês. Hoje eu estou aqui com a Abraps, que é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, mas eu fiquei muito contente em estar nesse painel porque eu atuo numa empresa que nasceu e tem no seu DNA a economia circular. Nós estamos em mais de 100 países e vocês vão ver, eu não vou falar da minha empresa hoje, vou trazer hoje 3 colegas que vão falar sobre a parte econômica da economia circular. E eu fico muito feliz de estar num dos primeiros eventos. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, nós temos hoje uma Estratégia Nacional de Economia Circular, um decreto que foi publicado em junho agora, recentemente. Então é algo que depende de nós, porque ele é um decreto, ainda tem muita regulamentação para ser feita, mas já é um grande avanço de uma discussão que vem sendo feita há muito tempo. Então eu queria convidar aqui para estar na mesa comigo a Fernanda da Ativo, da Dínamo, a Paula Guimarães, da Porto Seguro, e o Alex Cordeiro, da C6. Eu não vou ler os currículos deles, tá, no programa, são currículos grandes, eles vão se apresentar da forma como eles quiserem, e eu vou separar o Alex e a Paula, porque eles são amigos, só que brigaram recentemente numa viagem, então eu botei a Fernanda no meio aqui deles, para não ter problema. Então nós vamos começar aqui com a Fernanda, depois a Paula e depois o Alex. No final vocês deixam as perguntas, a gente deixa um espaço para vocês poderem as perguntas no final, tá ok? Obrigado a todos. Vamos lá, Fernanda? Já tá? Como é que passa? Eu tenho que pedir? Boa, foi. Oi, gente, é um prazer estar aqui, todo mundo voltando do almoço, espero que a gente seja, né, legal o suficiente para vocês ficarem atentos. Eu sou Fernanda da Ativo, eu gosto de usar esse sobrenome que é a única do mundo, que é Fernanda da Ativo, então vocês conseguem me achar em qualquer rede social. Eu trabalho com investimento há 12 anos agora, desde o início da minha carreira. Trabalhava com finanças corporativas, fusões e aquisições, bem no início da carreira. Passei por relações com investidores, crédito corporativo. Até que eu tive um evento na minha vida, né? Eu separava muito a minha vida entre o que eu poderia fazer na minha vida pessoal, o que eu acreditava. Então, eu estava sempre em trabalhos voluntários, desde que eu me lembre. E o que eu fazia na minha carreira, que era quase que diametralmente oposto ao que eu levava na minha vida pessoal. Assim, eu sempre fui do mercado financeiro, e o mercado financeiro ele visa o lucro e gerar valor para o acionista, né? No final do dia, é isso que a gente foi ensinado, né? Assim como a economia ela é a ciência da escassez, e ao mesmo tempo a gente pensa em crescimentos abundantes, independente do planeta onde a gente está ou o país onde a gente está. E aí eu conheci, há 6 anos atrás, um termo chamado finanças do bem, e foi muito chocante, assim, que eu comecei a pensar assim, será que dá para eu fazer os dois? Será que dá para eu sou apaixonada por finanças e inovação em finanças, será que dá para eu seguir uma carreira onde tem a ver com meus valores? E aí eu recebi um convite inusitado, foi num evento que eu fui, da Citaui, que a Citaui ela é uma empresa, é uma organização, na verdade, do terceiro setor, e ela começou dando crédito para ONG e para cooperativas. E eu fui chamada pela Citaui com uma missão muito fácil, que era estruturar uma plataforma de empréstimo coletivo, que até hoje está de pé, se vocês quiserem ver, empréstimocoletivo.net, que você, como qualquer indivíduo, cidadão, pode chegar com R$10 e investir a partir de R$10 em organizações de impacto. E aí, trimestralmente, você recebe todos os relatórios de impacto. Ah, pode deixar, não precisa sair, não. Você recebe tanto dados financeiros do seu investimento como dados de impacto em igual importância. Então, eu chego na Citaui para fazer essa estruturação, a gente fez rodadas Amazônia, e aí eu começo a entender a complexidade que é você analisar e viabilizar investimento para negócios que não são mainstream, que muitas vezes o empreendedor nunca viu o negócio dele no papel. É a primeira vez que ele vai ver na hora que você vai modelar. Então, foi muito incrível, muito difícil, e aí eu comecei a inovar. E comecei a pensar em finanças como meio, não como fim. Né? A finanças, com a finalidade por si mesma, ela é vazia. Você vai lá, você faz um super instrumento financeiro, você pode até ir de acordo aí com grandes indicadores macroeconômicos, mas se não tiver um porquê, um bem no final, né? o propósito, ela fica vazia por si só, né? Pelo menos no o que eu acredito.
E depois desse tal, eu recebi um convite para ir para um family office, fui para um family office tentar tratar de outros tipos de investimento também, uma família, né? Está acontecendo muito isso, eu vou falar um pouco disso já já. Mas em famílias donas de capital, em especial no Brasil, a gente está com uma quebra de geração, né? A gente está com novos herdeiros pegando um mundo fragmentado. E não só pensando, claro, em manutenção de patrimônio, porque eles pensam sim, mas sim como que eles podem mudar o legado da família, a partir aí do mundo que a gente vive. E aí fui para esse family office, trabalhei um pouco, trabalhar com dono de capital é difícil. E depois de um tempo, assim, eu pensei que eu queria estar no intermediário. No início desse ano eu recebi esse convite para estar na Dínamo, e aqui eu venho falar de Dínamo. Mas eu quis contar um pouco sobre mim, porque a Dínamo ela é uma grande arquiteta do ecossistema de impacto no Brasil. E o foco da Dínamo atualmente é furar a bolha. É que pare de ser terminologia ou direcionamento político. É assim, a gente precisa ter uma nova forma de pensar em agir. O mundo não está mais dando conta do modelo econômico que vigorou nos últimos 500 anos, né? Desde aí das grandes navegações e tudo mais. Então, eu venho agora, eu estou na Dínamo como Head de Portfólio e Investimento. A Dínamo, ela sempre olha, quem é que está olhando para um segmento de uma forma disruptiva? Tentando quebrar a lógica que a gente está acostumado de, estou pagando e do outro lado eu recebo algo e tem no outro canto da mesa tem alguém querendo maximizar o lucro, é um tentando ganhar em cima do outro, né? Então a gente investe em inovação, sempre em startups, mas cuja tecnologia não precisa ser um software ou um hardware. A tecnologia é um novo modo de pensar, que no final das contas vai culminar, de repente, fazer esse download de metodologia para um software, mas a princípio é uma nova forma de pensar. Então a gente fala da nova economia e a gente fala do futuro impreciso, né? Eu não sei se vocês têm filhos, se vocês trabalham com pessoas que nasceram depois dos anos 2000. Eu tenho 2 estagiários, assim, é um choque de geração incrível, eu sou de 1989. E eles falam para mim que, assim, cara, é muito estressante estar na nossa geração. A gente nasceu sabendo, assim, crise climática, não vai ter água daqui a 10 anos. Tem um monte de coisa que, na minha geração, eu não convivi com isso. Hoje em dia, a gente convive com incerteza, mas ele fala que desde que ele nasceu, é a família dele falando assim, tá com a tua geração, que agora a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente sabe que o futuro é impreciso e as novas gerações já vivem nesse mundo, né? Que a gente... muita gente daqui viu esse mundo acontecer. E a gente se pergunta assim, o que a gente deve precisar? Precisar é tornar preciso. Entendendo o contexto caótico que a gente vive, né? O que a gente pode ali intervir e tentar mudar, pelo menos, e não é mudar, né? De, estou mudando aqui o mundo, a forma de fazer economia. Não, é pelo exemplo. É assim, deixa eu te mostrar que dá para fazer diferente. De repente, a gente convence. Né? A Artemisia, que é uma organização também do ecossistema de impacto, ela tem uma frase que eu adoro, que é: entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, fique com os dois. O que a gente quer mostrar é que você não precisa mudar tudo, largar tudo. Só que também não dá para você lucrar 50% no final do dia. Alguém vai ter que pagar sua conta, natureza e pessoas, né? Mas um meio termo, a gente acredita que é possível. Então, o inovar para a gente é um olhar, né? A gente não consegue resultados diferentes fazendo tudo da mesma forma que a gente tem feito. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, tá bom. Então, o que dá para fazer diferente, né? E aí a gente gosta de trazer literalmente, o significado do inovar, né? Ele vem dessa palavra innovatio, ele se refere à implementação de um novo produto ou melhoria significante num produto existente. Podendo também ser um processo, um novo método, é sempre algo novo, uma nova forma de fazer. E a gente fica muito com, tem que ser inovação de produto, tem que ser tecnologia. Não. Às vezes, quando você olha direitinho para a dor que você quer sanar, você pode fazer de um método que ninguém nunca fez e mudar uma jornada ali da pessoa que está sofrendo a sua intervenção. Um pouco sobre a Dínamo. Eu perguntei até quanto tempo eu tenho, então eu vou ser bem concisa. Eu poderia falar muito tempo da Dínamo. Ela está aí há 10 anos e ela tem 4 frentes de investimentos, né? A Dínamo, ela começa com uma metodologia própria que a gente chama que é um programa de inovadores de impacto, que é em desenvolvimento. Então, a gente nota, no primeiro momento, que o empreendedor no Brasil, ele já tem dificuldades. O empreendedor de startups, ele tem um pouco mais, porque ele está ali no limite da inovação, então, muitas vezes, não existe legislação para o que ele está fazendo.
O empreendedor de startup no Brasil de impacto, nossa, gente, assim, às vezes dar só o dinheiro para ele é longe de ser o suficiente. Ele precisa de muito apoio, de muita assistência técnica, de uma metodologia. Empreender também é muito solitário. Então a Dynamo começa dessa forma. Assim, vou ajudar esses empreendedores e quando ele passar pelo meu programa, eu vou investir. Então a gente tem o fundo próprio. E a gente nunca investia sozinho. Depois disso, esses empreendimentos começaram a crescer e falaram, não, além desse investimento, que em equity era a dívida conversível, eu preciso também de uma debenture, de outro instrumento financeiro de dívida. Vocês ajudam? A gente, não, vamos começar a ajudar também. Então, criou-se o Facility de investimento, que é a estruturação e mobilização de capital. Quem sabe alguma coisa do mundo de impacto teve o primeiro CRI sustentável ou de impacto, que foi o da Vivenda, que lançou-se na verdade, uma debenture, desculpa. Primeira debenture de impacto. Lançou-se uma debenture no mercado financeiro, mas que o cara, no final do dia, está fazendo reforma em favela. E é isso. E como é engraçado que jogar isso no mundo, no sistema financeiro, é chocante, né? As pessoas, uau! Assim, como assim? Tem alguém que vai ganhar dinheiro e no final está ajudando alguém, né? No final. Então, esse lugar de incômodo. Depois a gente percebeu, olha, não adianta só desenvolver, investir, a gente precisa falar. Contar para o mundo, ter artigos acadêmicos, não acadêmicos, ter textos em revistas, na Folha de São Paulo, de, olha, vocês estão vendo que isso aqui está acontecendo, galera? Vocês estão vendo que é possível? Porque investir da forma que é o mercado hoje também é muito arriscado. Assim, não adianta dizer que não é arriscado, e o custo está batendo na nossa porta. A gente pode não botar ele para dentro da conta, mas ele está batendo na nossa porta, né? E, por fim, a gente percebeu que além de conhecimento, investimento e desenvolvimento, a gente tem que tratar de quem está com a caneta na mão. Quem são as pessoas atualmente que estão tomando decisão? Setor público, no setor privado, no terceiro setor. Quem é que pode causar mudanças sistêmicas, simplesmente por mudar o modo de pensar? Porque aquela coisa, não é que as pessoas que estão ali por trás das grandes mineradoras chegam em casa e falam assim, hahaha, eu quero que o mundo se exploda. Né? Não, às vezes são cidadãos aí super legais, carinhosos com os filhos. Só que quando eles chegam na empresa, eles se despem dessa figura de valores porque eles estão ali para gerar lucro. Então a gente pensa, nossa, se a gente não conseguir ter incidência nessas lideranças, de nada vai adiantar. Então a gente criou um programa que eu até chamo Quem Se Sentir Chamado. Anualmente a gente tem uma imersão que é o A Gente Muda. São lideranças de diversos setores que a gente faz literalmente uma imersão de, tá bom, com o teu propósito, com a tua caneta, o que você pode mudar? O que você pode fazer diferente? Essa comunidade persiste aí junto. E aí, para ficar mais tangível, né? E aqui a gente quer falar de economia circular, de um novo modo de fazer, eu gosto de trazer os cases, que aí a gente assenta, a gente deixa mais tangível, a gente consegue falar, tá bom, eu fiz, teve esses problemas, porque tem, não tem como não ter. A gente também não vai, né, pintar aqui de ouro o que a gente está fazendo, porque é difícil pensar diferente, é difícil agir como inovação no Brasil. A gente precisa de apoios sistêmicos de diversos stakeholders, é muito difícil a sensibilização em temáticas que, infelizmente, estão direcionadas agora. Eu tenho uma amiga, que a gente brinca que ela é dona do Nordeste, ela é muito, muito, muito rica. E ela tinha 70% de uma das empresas que ela estava lá conversando, é um caso que eu gosto de contar. O nome dela é Tiziana Rolim. Aliás, ela acabou de levar o Ceará como um estado que está ali direcionado junto com o governo em políticas de impacto. Ela estava como investidora nessa empresa, que ela detém a maior parte do capital, e ela falou assim, como é que vocês estão em diversidade? E aí o diretor falou assim para ela, não, mas a gente não é de esquerda. E ela ficou assim, Nazaré confusa. No final, ela forçou, ela falou, mas eu estou investindo nisso aqui e eu quero ver diversidade, eu quero ver diversidade em etnia, em gênero e tudo, e acabou que ele cedeu. Mas é nesse lugar que a gente está falando, né? Essa polarização que aconteceu, infelizmente. E aí, trazendo mais para o tangível, a primeira coisa, aqui tem bastante texto, mas trazendo um pouco da problemática do lixo, né? A gente está tentando trabalhar em mudanças de terminologia, inclusive, né? Até impacto, né? A gente fala desse mundo de impacto. O que é impacto? Qualquer coisa que está nesse mundo respirando gera impacto, positivo ou negativo. É que a gente tenta ali trazer um diagrama de pessoas que estão tentando resolver problemas sociais e ambientais, tá bom? Mas a mesma coisa com o lixo, né? A gente se pergunta assim, o que é lixo? Tem que existir essa palavra, porque lixo é algo que você deixa para lá, que você joga fora, não existe, né?
Assim, se para pensar, não existe lixo. Tanto que tem muito alimento que é jogado no lixo por causa de uma questão de preço, para segurar o preço do tomate, por exemplo. Então, a gente tenta tratar essa temática do lixo sem esse nome, mas, literalmente, os rejeitos, né? O que a gente rejeita e joga em lugares que não estão mais cabendo, né? A gente tem uma política nacional de resíduos sólidos. Essa lei, quando ela surgiu, o marco legal, né, dos resíduos sólidos, a gente falou, nossa, tudo vai mudar. Né? As grandes indústrias agora não vão poder simplesmente jogar no aterro. Ai, que bonito. Só que não tem fiscalização, não tem plano de ação para implementar, né? E aí, como é que a gente fica diante desse problema? Tem uma coisa que está rolando, que é o pessimismo climático, né, e ambiental, que a pessoa fica assim, travada. Ela fala, gente, está tudo errado, o que eu vou fazer? Eu vou separar o lixo, mas enquanto a indústria estiver gastando 70% da água do Brasil, não adianta, sabe? E aí, como a gente pensar em mudar, então, a forma de pensar ou a forma de fazer negócios, que de repente tem mais dinheiro rolando, que de repente você lembra que você é um indivíduo ainda, que tem seus valores, que você não precisa jogar fora na hora que você vai assinar um papel. E aí tentar fazer os investimentos de uma forma diferente, né? Então aqui trouxe uma problemática gigante. Isso aqui é a forma de solucionar? Não, gente, claro que não. A solução ela é sistêmica. Mas isso aqui é um exemplo de alguém que pensou diferente, e que, bem provavelmente, a gente espera que vai estar sendo bem falado daqui a uns 6 meses. A Green Franquias, ela nasceu de uma cooperativa famosa em São Paulo, que chama You Green. Volta e meia, quando uma empresa vai fazer uma sensibilização sobre o lixo, fazer uma visita na cooperativa de catadores, é na You Green que vai. A You Green, ela virou uma cooperativa profissional que ela mostrou que dava para fazer diferente. Dava para você gerenciar o lixo, dava para você fazer acordos diretamente com indústrias, para você pagar minimamente um salário mínimo para os catadores. E cooperativa, não sei se vocês estão, se vocês sabem sobre o formato jurídico da cooperativa, tecnicamente, quem é diretor, quem é presidente da cooperativa são eleições, né? Então, não necessariamente precisa ser uma pessoa profissional. Essa cooperativa pensou diferente, pensou, eu quero ter tipo um CEO, pegou um cara do mercado, trouxe para dentro, um cara que, era muito envolvido com a temática, e aí essa cooperativa, ela virou um exemplo, a You Green. Ela virou um exemplo porque, juridicamente, ela está 100%, quase nenhuma cooperativa do Brasil está. Ela conseguiu aumentar a renda dos catadores em mais de 90%. Ela conseguiu também aumento das receitas em mais de 40% quando ela começou a falar diretamente com a indústria e trazer a solução batendo na porta da indústria. E a gente não lida com ONG, né, na Dynamo. E aí o Roger, que é esse fundador, ele bateu lá na porta e falou assim, tive uma ideia meio maluca. Será que eu, como cooperativa, eu posso ter franquia? E a gente, nossa, mas como assim franquia? Ele é assim, eu pego uma cooperativa qualquer e eu falo, eu posso implementar em você um método You Green. Pode ser, você topa? Você me paga royalties, que vai ser 3% da sua receita, só que o que você vai ganhar diante dessa tornar-se franquia minha vai ser muito maior. Fora que seus catadores vão ter melhor vida, você vai estar também reciclando muito mais rejeitos, né? E aí a gente falou, nossa, que ideia boa, só que aí você vai ter que fazer uma estrutura jurídica, você não pode ser cooperativa, você vai ter que ser uma startup, você está pronto? E ele, bora. Ele virou a primeira franqueadora de cooperativas do Brasil, ele já tem 6 franquias, só que aí na hora quando você chega na rua tem muita coisa para acontecer, né? Ele achava que era fácil, que implementar ali o padrão, todo mundo ia seguir bonitinho, não, nada disso está acontecendo. A gente está vendo que, na verdade, o diagnóstico inicial de uma cooperativa e onde estão os gaps dela é o produto principal dele. Porque ele dá isso de presente, ele consegue saber onde é que ele vai atuar, ele precisa, enfim, atualizar toda a documentação. Mas ele, com essa metodologia, né, ele tem uma taxa de recuperação de tudo que passa pela cooperativa de resíduos sólidos de 95%. Isso é muito acima. Se normalmente uma taxa média é 60%. A própria cooperativa ela gera lixo, né? A receita de 2022 dele, ele já está colocando de mais de 1,1 milhão de dólares. Aí, de novo, o cara é uma startup. Ele precisa escalar, ele precisa lucrar. A tecnologia dele é a plataforma que ele coloca, que eu já vou mostrar. E o total de resíduos gerenciados dele desde 2013 é mais de 21 mil toneladas. Isso também para o mundo de cooperativas é muita coisa. Qual é a questão? Qual é a tecnologia dele? É essa plataforma. Muitas vezes, a forma que a gente vai inovar, ela é bem simples. Assim, é você ter uma plataforma, é você ter tipo um gerenciamento de estoque do que entra.
É você saber, tá bom, que metodologia eu preciso usar quando é esse plástico desse tipo. E quando for eletrônico, o que eu faço? E quando for fio desencapado, o que eu faço? É esse tipo de coisa que ele traz. Então, ele tem esse processo inovador de coleta e classificação, né? E essas informações são 24 horas por dia. Para a cooperativa, isso já é uau, não tinha meus números. Agora, você levar isso para uma Gerdau, é outro nível. Levar isso para uma P&G, é outro nível. Você resolve um problemaço da P&G, porque ela não está conseguindo gerir ali para onde o lixo dela está indo, e esse diagnóstico também é local, ele também ajuda, eles vendem para prefeituras. E, por outro lado, você também está ajudando aí uma questão social e ambiental gigantesca. A gente ajudou, eles entraram com uma ideia, sem CNPJ, a gente ajudou eles montarem tudo. A gente fez o produto, proposta de valor, e foi ao mercado, voltou, errou, e ainda está errando. A gente fez a primeira rodada de investimento e eles estão indo para a segunda. Né? Mas quando a gente entrou, eles tinham valuation, que é o valor da empresa de 1,7 milhão, e agora eles estão com valuation de 17 milhões já. Assim, 17 milhões é um valuation baixo, mas olha o quanto ele já caminhou, né? E aí, eu falo muito quando o tema impacto, gente, então eu vou correr. Aqui eu trouxe uma foto da tragédia que acabou de acontecer no Rio Grande do Sul. E pensando nessa atuação sistêmica, né? Muitas das coisas que surgiram, na verdade tudo que surgiu na Dínamo, foi alguém batendo na porta falando assim, vocês fazem isso? E a gente, tá, então melhor agora fazer, né? Porque ficou importante. E aí bateram na nossa porta uma das famílias que co-investem com a gente, donas de capital, né, claro, mas bateram na nossa porta e falaram assim, vocês gerem fundo filantrópico? A gente, não, como assim? A gente só lida com investimento retornável. Não, a gente está querendo fazer um fundo de recuperação do Rio Grande do Sul, mas a história é diferente. E a gente parou para ouvir. A gente não quer doação emergencial. Doação emergencial está acontecendo muito, é muito importante. Mas a gente quer usar como uma oportunidade de... Se a gente precisa reconstruir, vamos tentar reconstruir diferente? Vamos, na hora de fazer uma construção, tentar fazer uma construção resiliente para tragédias climáticas, vamos inserir na educação e pegar projetos que as crianças não fiquem só desesperadas, mas elas saibam como sempre agir como cidadãos dentro de um ambiente, de um meio ambiente, e não separar mais a gente da natureza. Vamos tentar fazer a melhor rua que seja possível na hora que a gente for reconstruir, que a gente pense na sinalização, que a gente pense em acessibilidade, assim, vamos usar um formato de enfrentar desastres climáticos que pode ser replicado no resto do Brasil. E aí, na hora que a gente ouviu isso, a gente falou, nossa, vamos, a gente precisa estar nisso. Isso roubou 50% da nossa operação agora. Mas ele surgiu com uma família investidora, ele já está com outros 3 investidores, e a lógica é simples. Aí, de novo, como tentar fazer diferente, né? Ele é um fundo emergencial filantrópico, mas a gente não vai olhar para urgências. Ele tem doadores institucionais e outros doadores, ou seja, a Vale chegou e está doando. A gente faz a gestão desse fundo e a gente tem iniciativas selecionadas. Só quais são essas iniciativas? Não necessariamente a ONG, que está lá tirando ainda a lama que está na rua. E sim, a ONG também está aqui. Mas também está um hub de construção civil para fomentar metodologias inovadoras. Também está ali o primeiro fundo de empréstimo de microcrédito, né, direcionados a pequenos produtores que queiram regenerar a terra e fazer sistemas agroflorestais. Então, esse fundo ele tem um tempo mínimo de 50 anos. Só de fazer a governança dele, assim, nosso cabelo está em pé. Mas é importante a gente estar junto com gente que está, nossa, vou tentar mudar a história disso aqui, através do que aconteceu, né? E aí a gente tem 4 vertentes de atuação, que é educação, habitação, soluções urbanas e negócios. E aí a gente percebeu também, na hora que a gente estava acabando de construir o fundo, que toda hora que a gente falava com uma iniciativa, a iniciativa falava, eu estou precisando de R$150 mil, mas eu também estou precisando de alguém para sentar comigo e me ajudar nessa estratégia aqui, porque eu não sei como é que vai ser. Eu estou precisando de alguém para me ajudar no marketing, porque eu também não sei como é que vai ser. Então, a gente começa a perceber também que nunca é só o dinheiro. Assim, nunca é só o dinheiro. E aí, como que a gente tenta continuar uma economia pensando só no dinheiro, sendo que as soluções para a nossa vida, né, ela nunca é só sobre o dinheiro. Então, claro, no final das contas, a gente vai estar pagando uma equipe de marketing? Vai, mas isso entra como assistência técnica e assessoria. Então, pensar sempre em formatos complexos para soluções que são complexas. Mas, antes de tudo, tentar pensar diferente. É isso que a gente pensa. Vai errar? Claro que vai, gente. Mas a gente já sabe o que está acontecendo com o modelo que a gente tem. Isso não é mais novidade, né?
E aí é isso. Eu imagino que eu tenho extrapolado, porque eu falo muito, eu adoro. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, me mandar e-mail, Fernanda Dativo, eu estou super disponível para pensar diferente aí de como fazer finanças. Um prazer. Perfeito, Fernanda, obrigado. Vou passar para a Paula. Vou fazer as 3 apresentações e depois vocês perguntem à vontade, tá? Paula. Obrigada. Tá funcionando? Tá. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Paula Guimarães, eu sou especialista em sustentabilidade na Porto. Na Porto, gente, não é na Porto Seguro. E eu vou explicar o porquê. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou cientista ambiental de formação, fiz pós em Sistema de Gestão Integrado, em pós em Sustentabilidade também, pela UFSCar. Trabalho com sustentabilidade no meio de impacto ambiental há mais de 10 anos. Eu iniciei a minha carreira ali fazendo estudos de impacto ambiental de obras, de infraestrutura. Passei por empresas de engenharia ambiental até chegar na Porto. E hoje na Porto a gente está com uma estratégia de sustentabilidade. A gente reformulou toda a área de sustentabilidade, que antes tinha um viés social muito forte. A gente tem o Instituto Porto Seguro, que é muito famoso. A gente tem a área de sustentabilidade na Porto, existe há mais de 20 anos. Mas agora a gente tem um novo olhar para a sustentabilidade. E eu queria apresentar um pouquinho para vocês sobre a Porto e sobre o nosso grande case de economia circular. E voltado muito a investimento. Então, quais foram os desafios da Porto em relação à questão de economia circular? Então, falando um pouquinho de Porto, há mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos, a gente reestruturou a marca Porto. Então, para todo mundo era a antiga Porto Seguro, mas a gente não é só Porto Seguro. A gente tem 4 verticais de negócio. Então, nós somos a Porto Bank, na qual a gente concede crédito, o cartão de crédito da Porto Seguro, consórcio, financiamento, entre outros produtos dentro da Porto. A gente tem a Porto Saúde, que é o nosso braço de saúde, né, o nosso convênio médico, que é voltado a empresas, né, e a gente está evoluindo muito nessa área da saúde dentro da Porto. A gente tem a Porto Seguro, que ainda é o nosso carro-chefe, ainda é 80% dos nossos produtos, 80% do nosso capital, que é o seguro do automóvel, o seguro de moto, o seguro de residência, os seguros que vocês conhecem ali, a marca que vai fazer ano que vem 80 anos de história. Né? E a Porto Serviço, que foi criada ano passado, então ela vai fazer aí 2 anos de atuação, que antigamente, para vocês contratarem um serviço de guincho ou de assistência para o seguro de vocês só eram atendidos se vocês fossem segurados da Porto. E hoje vocês podem entrar no site da Porto e ter um serviço de guincho, um serviço de atendimento residencial separado. Você não precisa mais ser segurado para ter esse produto, para ter esse serviço, né? Então, quando a gente fala de ecossistema, a gente tem uma diversidade de negócios. Eu falei alguns negócios para vocês aqui, mas a gente tem centenas de produtos dentro da Porto. Então, é um ecossistema gigantesco. Aqui dá para entender um pouco melhor quando a gente fala de negócio. Então, aqui são todos os produtos que a gente tem, desde a Porto Seguros até a Porto Saúde. Então, é um ecossistema que, quando a gente fala, por exemplo, de cadeia de valor, é um ecossistema extremamente complexo. Porque quando a gente fala de cadeia de valor da Porto, a gente está falando das oficinas que atendem a Porto Seguro, que atendem o carro quando você bate o carro e tem um sinistro. A gente está falando de rede credenciada de saúde, que é quando você precisa ter um atendimento de saúde, para onde que você vai. A gente está falando da Porto Serviço, da nossa Porto Assistência, de todas as empresas de assistência que atendem vocês, né, os nossos segurados e as pessoas que não são seguradas. Hoje, a Porto Serviço é a maior empresa de serviços do Brasil. A gente tem a maior rede de frotas de atendimento no Brasil. Então, eu acho que é um baita desafio quando a gente fala de economia circular, porque a gente está falando de diversos tipos diferentes de resíduos que a gente monitora, né? Então, é um ecossistema que, quando a gente está numa jornada agora de descarbonização, e quando a gente teve uma reunião com a nossa consultoria, ela falou assim, uma consultoria muito famosa, ela falou assim, eu nunca vi um universo igual a Porto. A Porto é muito única. Nem no mercado segurador e nem no mercado financeiro existe uma empresa tão complexa dentro, quando você fala de produtos e serviços. Quando a gente fala de arquitetura de marca, então, eu acho importante vocês entenderem que existem marcas dentro da Porto Seguro. Tá? Dentro da Porto, desculpa, até eu errei. Dentro da Porto. Além das verticais de negócio que a gente chama, que é a Porto Saúde, seguros, serviços,
Bank, a Porto Bank, a gente tem outras marcas. A gente tem a marca institucional, que é o Teatro Porto, que é onde está acontecendo agora o espetáculo da Rita Lee, maravilhoso, vocês têm que assistir. A gente financia também vários eventos, como o Cirque du Soleil, né? Como a Fórmula 1, como o que vocês gostam muito de rir, lá no Rio de Janeiro, Rock in Rio. Eu nunca fui, vocês precisam ir. Então, a gente financia diversos tipos de eventos no Brasil, e a Porto é uma grande financiadora de grandes eventos. A gente tem o Instituto Porto, que tem anos de mercado. A gente tem diversas ações voltadas à responsabilidade social. A gente tem a Porto Asset, que é a nossa ferramenta de investimentos. Então, a gente tem uma ferramenta dentro da Porto Seguro para entender toda a parte financeira dentro da Porto. E dentro das marcas de negócio, a gente tem, por exemplo, o Connect Car, a gente tem a Azul Seguro, a Mitsui, a Itaú, a gente tem a Pet Love e um ponto muito importante aqui que eu vou falar que é de Renova, que é uma marca dentro da Porto Seguro. Ou seja, hoje a gente conta com dezenas de CNPJs e um deles é a Renova. Quando a gente fala de como a gente impacta como empresa, né? A gente impacta em 17 milhões de clientes espalhados pelo Brasil. E quando eu falo clientes, pode ser o cliente que tem um cartão Porto Seguro, ou que tem um seguro alto, ou que consome algum serviço dentro da Porto Serviço. Nós somos em 13 mil funcionários, muito localizados ali na região de Santa Cecília, Campos Elíseos, ali tem alguns prédios da Porto Seguro. Quando a gente fala de ecossistema, a nossa principal canal de venda de qualquer um de nossos produtos é o corretor. Então, nós temos 36 mil corretores independentes dentro da nossa carteira, 13 mil prestadores de serviço e mais ou menos 3 milhões de usuários do app da Porto. Então, é um ecossistema extremamente impactante. A gente tem uma rede de engajamento e eu acho que a gente é muito influenciador. Então, quando a Porto faz algo, ela influencia uma cadeia gigantesca. E eu acho que a gente tem esse papel primordial de influência. Eu acho que hoje a Porto é uma marca de influência, na qual, se a Porto está fazendo, as outras empresas olham, mesmo que seja dentro do mercado financeiro ou do mercado segurador, a gente se coloca como benchmark dentro do próprio mercado. Quando a gente fala de onde a gente está, no Brasil todo, a gente está em 51 sucursais. Quando eu falo sucursais, são áreas administrativas, onde você consegue ter o apoio da venda ou tirar alguma dúvida em relação aos produtos da Porto. 6 regionais, 310 centros automotivos, que são centros automotivos da Porto, que são centros automotivos que têm a logo da Porto. Não sei se vocês já viram espalhados por São Paulo, que é um logão assim, escrito CAPS. São os nossos CAPS. E a gente também tem uma operação no Uruguai. Então, quando vocês veem, eu acho que o nosso grande... eu acho que quando eu entrei na Porto, eu comecei a reparar. E diariamente eu vejo um carro desse na rua. Acho que vocês já viram um guincho da Porto, um carro, uma moto. Aqui, principalmente em São Paulo, porque o nosso ecossistema ele é muito sudeste ainda, na região sudeste. Então, a gente tem picape, jet ski. Quando a gente teve o acontecimento do Rio Grande do Sul, conforme a Fernanda falou, a gente teve uma atuação muito forte lá. A gente levou parte da nossa frota para atendimento, para resgate, os nossos jet skis. Então, a gente utiliza toda essa frota para atendimento dos nossos segurados e dos não segurados. E o nosso grande case de economia circular, né, falando um pouco de investimento, a gente investiu. A Porto investiu em uma marca para ela tratar dos resíduos dela. E quando a gente fala de resíduo, a gente está falando do nosso principal resíduo, que é o resíduo automotivo. Né? E aí eu vou explicar para vocês um pouco como funciona o mercado segurador e como funciona uma marca da empresa Porto, que é a Renova Ecopeças. A Renova Ecopeças é uma empresa que foi criada em 2013. Ela foi criada para atender um grande problema que são os sinistros de automóvel. Quando você bate seu carro e você é um segurado pela Porto, a gente paga o valor do seu carro, né? E aí o seu carro passa a ser da Porto. Isso vira um ativo da Porto. E aí a gente falava assim, cara, há 10 anos atrás, em 2013, a gente falava, cara, o que a gente vai fazer com esse carro? A gente fez parceria diretamente com algumas metalúrgicas e levava o carro direto. A gente vendia aquele carro para alguns terceiros, para algumas oficinas.
Mas a gente falou, cara, a gente precisa ter fazer isso como um processo. E entender isso como valor. Isso é um valor. A gente consegue gerar renda, dinheiro com isso. Mas a gente precisa ter todo um processo muito bem estruturado. Então, a gente conversou com o Detran, conversou com o CETESB. E lá, naquela época, surgiu, em 2014, a primeira lei do desmonte legal de veículo. Porque o desmonte, quando vocês pensam em desmonte, vocês estão pensando no ferro velho, vocês estão pensando ali no roubo de veículo para desmonte, para peça, para venda de peça ilegal. E é isso que a gente quer combater. Então, quando você bate seu carro e ele é sinistrado, a Porto pega esse carro, ele fica dentro de um pátio, que a gente chama pátio de salvados. A partir de lá, a gente começa a ter toda a documentação e procedência. Vamos verificar se aquele carro está tudo certinho, bonitinho. Beleza. A gente dá baixa naquele carro no Detran, ou seja, ele não vai ser mais um carro normal de rua, ele vai ter agora um selinho diferenciado. E aí passa por todo o processo de descontaminação e preparação do veículo. Tá? Como que isso é feito? A gente tira todo o combustível do veículo, todo o óleo do veículo, isso é separado em caixas separadoras. E aí a gente começa a desmontagem do veículo, desmontagem completa. Começa pelos bancos, pelo tapete, pela roda, pelo volante, todas as peças estão desmontadas. E as peças são classificadas em A, B e C. As peças A são as peças 100% boas para uso. Então, aquelas peças que não tiveram nenhum tipo de sinistro. E elas são revendidas diretamente. Então, você pode entrar no site da Renova, vocês colocam em Renova Ecopeças, e lá você vai ter diversas peças que foram vindas desse processo de desmontagem. As peças B são as que tem é uma porta que tem um risco, alguma avaria dentro daquela peça, que aí o valor dela vai ainda menor, ela chega a ser 80% mais barata do que uma peça normal. E as peças classificadas como C, elas vão direto para a reciclagem. A partir da categorização dessas peças, você tem a rastreabilidade. Você tem um selinho ali do Detran que fala: essa peça passou pela Renova, essa peça é uma peça original de fábrica, ela veio da Volkswagen, da Fiat, mas ela é uma peça de reuso. Aí a gente tem um galpão de armazenagem e a venda e expedição dessas peças. Hoje, então, a Renova Ecopeças você consegue comprar peças ali. Eu consigo comprar, vocês conseguem comprar. Mas os nossos principais compradores são oficinas, principalmente para ter todo o reparo de peças. Como que a gente faz isso, né? A Fernanda falou aqui também um pouco sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lá em 2010, a gente fala dessa corresponsabilidade. Então, a gente sabe que a Renova tem uma responsabilidade quando ela impulsiona o seguro de automóvel no Brasil. Como a gente tem como carro-chefe o carro, a gente precisa, então, entender, cara, a gente é responsável pelo fim do ciclo de vida daquele carro. Então, hoje, a gente tem homologado cerca de 8 parceiros para destinação de borracha, 9 parceiros para destinação do ferro, 5 parceiros para o plástico, para o papelão, para o cobre, enfim. São diversos parceiros na qual a gente homologa, a gente visita, a gente faz due diligence, a gente pede toda a documentação e, principal, a gente é o ecossistema mais forte, né? A gente é o elo mais forte da cadeia. Então, a gente está numa fase agora de desenvolvimento desse fornecedor, de entender que aquela cooperativa, aquela empresa de reciclagem, às vezes ela não tem toda a força para fazer isso sozinho. Então, para você atender a Renova, a gente a gente entende que você não está 100% preparado, mas a gente vai te ajudar a desenvolver. Esse é um dos principais programas dentro da Porto, que é de responsabilidade na cadeia de valor. Então, quando a gente pensa em reciclagem de frota, no Brasil, a gente recicla 1,5% da nossa frota de veículos. Enquanto os Estados Unidos e a China, por exemplo, reciclam cerca de 95% desse carro. Então, a gente tem um mercado extremamente promissor. A gente não faz nada perto do que tem que ser feito. E alguns estudos que a gente fez esse ano, a gente viu que dentro desse 1,5%, a Renova é responsável por 0,5%. Então, hoje, só a Renova sozinha, por atender os carros sinistrados da Porto Seguro, e também, eu esqueci de falar esse ponto específico, esse ponto importante, a gente pega também as peças das nossas oficinas referenciadas. Então, se você bateu um carro, bateu o carro, precisou trocar sua porta, numa oficina referenciada da Porto, a gente vai lá, recolhe aquela porta e ela entra para o método de reciclagem de peças dentro da Renova. E a gente faz isso também dentro dos nossos CAPs, que são Centros Automotivos Porto.
Então, hoje a Renova é responsável basicamente por quase toda a reciclagem de veículos no Brasil. E aí vocês perguntam, tá, mas quanto do carro vocês conseguem reciclar, né? Como vocês falam de economia circular, como que é isso? 85% do carro, quando ele vem sinistrado, a gente consegue repor ele para venda. A gente consegue tirar as peças, desmontar, e ela é reaproveitada. Ela vai voltar para o ciclo, a gente consegue comprar. Vocês entram no site da Renova e compram ali um motor, um para-choque, está tudo lá. 10% a gente recicla mesmo, a gente encaminha diretamente para os nossos parceiros ali de negócio, os nossos clientes de resíduo, que a gente chama. E 5% vira sucata. Mas a gente também tem um parceiro de sucata, na qual a gente consegue destinar. Hoje a Guarulhos é a nossa principal parceira de sucatas. E lá a gente destina, e a gente está fazendo também todo um trabalho ali da comunidade. Então, hoje a gente pode falar que a gente tem um controle disso. E, para falar um pouco dos nossos números também, né? Em 10 anos de operação, o que a gente fez? A gente tem, em média, a desmontagem de 248 carros por mês. Nesses 10 anos, a gente já desmontou mais de 20 mil carros. Desses 20 mil carros, a gente destinou corretamente 35 mil baterias, mais de 1 milhão de litros de resíduos, incluindo óleo de motor, de câmbio e fluido de freio. A gente já destinou corretamente 78 mil toneladas de aço, que já foram reaproveitados, e mais de 160 mil pneus reciclados. Então, a gente tem alguns cálculos de quanto a gente está retirando de emissão de CO2 na atmosfera, e não só disso, de recursos em geral, quanto que a gente deixa de consumir de água, de energia, que a gente está deixando de comprar peças novas para comprar peças usadas e fazer a destinação correta de todas essas peças. A ideia é que a Renova se amplie, que a gente atenda cada vez mais o mercado, porque vocês viram ali que a gente tem um baita mercado para atingir, para expandir. Quando a gente fala de benefício, a gente reduz a violência, então, porque hoje o principal foco do roubo de veículo é para desmontagem e venda de peça ilegal. Então, quando você faz isso, quando você coloca isso para o mercado ilegal e fomenta isso, investe nisso, ou seja, a Porto, por muitos anos, ela investiu na Renova, e a Renova demorou um pouco assim, para ser lucrativo, para o modelo de negócio começar a rodar normalmente. Então, a Porto, como marca seguradora, como a marca maior, ela investiu muitos anos para que isso funcionasse. Né? Então, a gente estimula a renovação da frota, a gente moraliza o mercado de desmontagem, a gente reduz a contaminação e poluição, né? Porque a gente sabe que hoje um carro ele vai parar num córrego, ele vai parar e a gente chama, nesses ferros velhos, parecem montanhas, né? de resíduo mesmo. E a gente gera impacto positivo. Por muito tempo, e a gente está renovando os contratos, toda a nossa mão de obra vinha de algum projeto social também, principalmente ali da comunidade de entorno. A gente fica ali na Vila Jaguara, divisa com Guarulhos, com Osasco, desculpa. Então, ali a gente está perto de outras grandes fábricas, como L'Oréal e etc. Então, a gente olhava para o entorno e falava, cara, a gente precisa fomentar também a economia dentro desse entorno. Então, hoje a Renova, a gente ia trazer um vídeo, mas só para vocês olharem assim como que funciona a desmontagem de um carro e tudo mais. Mas eu acho que vale a pena falar um pouco de investimento. Então, eu acho que tem que ter intencionalidade da empresa para que ela resolva o problema de resíduos. A Porto teve, por muitos anos, até que hoje a Renova tem um valor médio. Em 2023, ela lucrou 42 milhões de reais. Então, é uma empresa que hoje dá lucro para Porto Seguro. É uma empresa que hoje se sustenta sozinha. É uma empresa que consegue atender, se a gente conseguir expandir, outros carros além dos sinistrados da Porto. É uma empresa que está em conexão com o Detran, entendendo os desafios hoje da desmontagem de peças. São os carros elétricos, por exemplo. O que a gente faz com os carros elétricos? Como a gente desmonta? Como a gente faz a destinação correta dessas peças? A gente está, no futuro, tentando atender, por exemplo, tratores, porque a gente tem o seguro do agro, outros tipos de equipamentos, e fazendo a transformação mesmo, porque a gente gera impacto positivo. A gente foi a primeira empresa de desmontagem de veículos no Brasil, e hoje ainda é a maior, acredito que seja a maior delas. Então, eu acho que tem que ter intencionalidade das empresas para que a reeconomia circular aconteça de forma efetiva, porque isso aqui
a gente considera um grande case de economia circular. E no futuro, a gente tem projetos de fomento. Então, está vindo aí, desde o começo do ano, o programa Mover, do governo federal, na qual ele estimula as montadoras a terem peças recicladas. Então, hoje, a gente sabe que a gente vai conseguir ter maior parceria então, com a Volks, com a Fiat, para que isso se fomente cada dia mais. E a gente precisa muito desses estímulos, desse financiamento, para que a gente consiga expandir e causar cada vez mais impacto positivo. Então, eu convido vocês a conhecerem a Renova. Muito obrigada. E lembrando que é Porto, né? Não é Porto Seguro. Obrigado, Paula. Vamos na sequência agora com o Alex, depois abro para perguntas. Minha amiga, parabéns. Eu e a Paula, a gente estudou junto. A gente sempre tem umas coincidências. A gente não sabia que ia ser convidado para o mesmo evento. A gente descobriu num grupo de amigos. Eu vou ao evento. Eu vou também. Né? E outras coincidências. Né? Também vou falar uma coincidência com a Fernanda, que eu acabei de descobrir. A Paula até me olhou. Mas vou contar. A gente sempre tem coincidências, o mundo é pequeno, né? Mas, enfim, sou o Alex, né? Eu trabalho no C6 Bank, eu atuo principalmente na frente ambiental, dentro da área de ESG e sustentabilidade, tá? Então, minha carreira inteira foi feita na área ambiental, na área de sustentabilidade, né? Um dos meus primeiros empregos foi com logística reversa, né? Eu trabalhava com cooperativas de catadores. E, por um acaso, uma das cooperativas que eu atendia, que eu ia especificamente, era com o Roger na U Green. Olha que coincidência, né? E, assim, eu tenho uma foto com o Roger em frente a uma prensa de garrafa de vidro que um dia deu um tumulto, e cooperativa é assim, a gente tem que ajudar. Assim, eu estava lá para dar consultoria e, enfim, estava lá ajudando o Roger a colocar a garrafa, a ajeitar os pallets. Então, assim, bem quando eles estavam no quintal, com um problema no terreno, não sei se você lembra disso. Sim. Então, assim, e é algo muito legal. Eu gosto muito dessa experiência do terceiro setor que eu tive, porque eu pude ver realmente o que é o resíduo ali na ponta, né? Então, hoje, às vezes eu falo para meus amigos sobre reciclagem, resíduos, a importância disso. Eu falo assim com uma propriedade muito grande, porque eu vi, né, isso na ponta, né? E às vezes, por exemplo, alguém joga uma coisa suja dentro do lixo reciclável. Quando chega numa cooperativa, gente, é um horror, assim. E depois que eu senti isso ali, as pessoas abrindo uma sacola que tem algo estragado, você nunca mais joga no lixo reciclável imaginando que alguém vai limpar aquilo, porque ninguém merece ter que limpar aquilo, né? Então, assim, coincidências, né, para vocês saberem um pouquinho de mim, né? Eu também atuei no varejo, em 2 empresas do alimentício super grandes, tá? E hoje estou no setor financeiro e é muito legal. Muito obrigado pelo convite em estar aqui falando sobre economia circular nesse momento que acabou de ser aprovado, né, a estratégia nacional de economia circular. Falta muita regulamentação, né? Mas assim, a gente está no caminho certo, né? É isso que é importante. E agora eu vou contar um pouquinho da minha atual experiência, tá? Eu estou há 3 anos e meio no C6 Bank. A gente é um banco super jovem, a gente tem 5 anos de operação, né? E eu acho que a gente tem um quê de economia circular no core do nosso negócio. A gente é um banco digital, né? A gente não tem as mesmas coisas, a gente não tem agência, então a gente nasce sem papel, a gente nasce na nuvem, a gente nasce com uma ecoeficiência melhor. E mesmo considerando ainda o nosso impacto ser pequeno, a gente olha para isso, né? As nossas poucas unidades que a gente se preocupou em ter um lead para ter uma arquitetura mais sustentável, aproveitar um pouco mais da luz, né? Reduzir o uso de água, reduzir o uso de energia com ar-condicionados, que são centrais. E isso tudo a gente faz por sustentabilidade e faz por economia, gente. A gente tem que saber que é como a Fernanda falou, né? A gente é uma empresa e a gente está aí para também economizar e fazer o bem para a sociedade e para o meio ambiente. Então, isso é super legal, né? E quando você consegue linkar essas coisas, você está realmente fazendo sustentabilidade corporativa. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, o econômico também está ali dentro. Não adianta isso só ser legal, você tem que ter o econômico para você conseguir fazer algo realmente sustentável a longo prazo. Então, quando você traz uma iniciativa de ecoeficiência que economiza, super legal. Parei de usar papel.
né? Nem parei, eu nem usei papel no C6 Bank, né? E aí, por exemplo, a nuvem. Qual nuvem você vai usar? Hoje a gente usa as nuvens mais modernas do mercado. As nuvens é uma questão que as pessoas falam dos bancos digitais, mas a gente também está olhando para isso, né? Os provedores de nuvem mais famosos do mercado estão usando energia limpa, né, na maioria dos casos. Então, assim, a gente está num modelo de negócio que nasceu de uma forma mais ecoeficiente. A gente também tem alguns outros compromissos globais, né, que a gente faz parte do movimento Ambição Net Zero, que a gente traz aí um compromisso com a redução das nossas emissões, né? Mas uma outra coisa que eu queria trazer para vocês aqui é sobre os nossos C6ers. C6ers são as pessoas que trabalham no C6, né? Então, o C6 ele é formado por pessoas, e a área de sustentabilidade ela não pode ficar com o chapéu sozinha da questão de meio ambiente, economia circular. Eu não sei o que passa no dia a dia da área das outras. A gente é uma equipe enxuta, né? Então, a gente faz diversas conscientizações e, além disso, a gente também faz um programa anual que a gente conscientiza as pessoas do banco a elas saberem o que é sustentabilidade, a elas saberem o que isso é aplicado no contexto, né, de um banco, e elas trazerem projetos das próprias áreas. Então, eu trouxe aqui alguns projetos super legais que ocorrem no C6. Um dos projetos foi o Welcome Kit Sustentável. Então, antigamente a gente tinha o Welcome Kit, é o envelope que chega o cartão para os clientes. A gente tinha um Welcome Kit que o papel tinha uma lâmina que não era tão reciclável. E aí as próprias pessoas da área de logística, quando elas viram isso, elas falaram, pô, tem uma oportunidade de mudar para um papel craft, que é mais biodegradável, que particularmente eu acho mais bonito ainda do que o normal que a gente usava antes. Então, assim, são iniciativas que nasceram na área de negócio que talvez eu não pensasse, ou que eu não desse a prioridade naquele momento, né? Outra iniciativa super legal, né? Mais legal do que ter um Welcome Kit é você não enviar nada, é ter tudo no digital. Então, hoje também nasceu uma iniciativa de clientes terem só o cartão digital. Então, a gente diminuiu custos, né? Porque cada envio de cartão tem o custo do cartão, tem o custo do envio, tem a emissão de gases de efeito do transporte do cartão até as pessoas. Então, você imagina, a gente agora é um banco digital e tem a opção de alguns clientes conseguirem não ter o cartão físico. Eu mesmo perdi meu cartão e eu não pedi outro, entendeu? Então, assim, porque eu não sinto necessidade, e eu faço isso realmente para testar. Porque eu sou um super usuário do C6, assim, e eu sempre trago isso no meu dia a dia, né? E uma outra coisa que eu jamais pensaria é na forma de armazenamento de dados. Então, eu já falei que a gente usa uma nuvem boa, legal, sustentável, mas uma pessoa de tecnologia trouxe para a gente uma forma de economizar monetariamente e de diminuir o processamento e de aumentar a eficiência da nuvem com uma configuração, gente. É basicamente você está resfriando os dados, você guarda os dados em um lugar onde usa menos processamento porque você não requer usar aquele dado em tempo real. Então, imagina, eu, Alex, eu não sou formado em TI. Então, esse tipo de insight que a gente traz, por isso que é muito importante o engajamento, que a gente pega esse tipo de informação e transforma em projeto, né? Um último projeto para falar, que lembra um pouco o Renova da Paula, é com relação às maquininhas, né? No C6 a gente também recupera todas as maquininhas de clientes. Então, assim, é uma questão, gente, puramente econômica. É muito interessante isso também, porque é importante para a gente e para o meio ambiente. Então, quando você chega e traz uma redução de custos, porque você tem um programa que busca as maquininhas que estão sem utilização na rua, ou as que deram defeito e manda consertar, isso é também economia circular, né? E completa o pilar da sustentabilidade corporativa como um todo. Isso é um pouquinho dentro do contexto interno do C6, mas tem uma coisa que os bancos têm ainda de mais diferente, que a Fernanda já trouxe aqui, que é o dinheiro, né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande hoje, que a gente é um banco, né? E a gente não tem uma finalidade de sustentabilidade, mas a gente tem uma agenda de sustentabilidade que é muito importante, né? E de impacto também. Então, eu queria começar explicando um pouco o contexto bancário, né? A gente é regido muito pelas normativas do Banco Central do Brasil, né? E ele realmente hoje está pedindo cada vez mais
questões relacionadas a clima, meio ambiente, social e ambiental, né? Um exemplo, no início desse ano, a gente teve que avaliar todas as operações e mandar um documento para os bancos falando sobre o nosso risco social, ambiental e climático de cada uma das nossas operações. Então, imagina, a gente teve que fazer todo um estudo, né? E aí, quando eu falo de risco ambiental, por exemplo, eu penso no consumo de energia, eu penso na geração de resíduos, eu penso no consumo de água, e aí eu vou categorizando aquele setor ali de acordo com o impacto enfim, da geração daqueles resíduos na frente ambiental. Na frente climática, que é outra frente super importante, a gente imagina como aquele setor está emitindo. Será que ele emite muito gases de efeito estufa? Será que ele tem algum risco de transição, que é quando vai ter alguma normativa que ele vai ter que mudar, e ele vai ter que mudar toda a sua operação, né? Ou ele tem algum risco físico, que é quando ele está propenso a, sei lá, uma enchente, né? Então, essas questões estão sendo regulamentadas, né, dentro do setor financeiro. Isso é muito importante. E aí, por que é muito importante? Porque a resiliência de um banco depende disso, gente. Eu para emprestar um dinheiro hoje para uma empresa, tenho que olhar isso. Senão, eu estou propenso a esse risco socioambiental. A gente viu a questão do Rio Grande do Sul, né? A gente tem que começar a olhar cada vez mais isso. Isso vai ser cobrado das instituições financeiras, né? E a gente já está olhando isso. E aí, o que vem de legal nisso tudo? Quando você começa a olhar isso, você começa a criar mitigadores, né? E aí, quando você vai requisitando mitigadores dos seus clientes, você vai movimentando de forma positiva eles, porque para você minimizar seu risco, você precisa ter mitigadores. E para ter mitigadores, a empresa precisa ir atrás de entender o que é o meio ambiente, de entender o impacto dela e de reduzir ele, para que a gente entenda isso como um mitigador. Uma outra coisa super legal que a gente acabou de lançar, está no nosso relatório anual, é uma questão de emissões financiadas, né? Então, é um tema super novo, vamos dizer assim, né? Para vocês, a gente acabou de ter a primeira análise da nossa carteira. Então, o que é emissões financiadas, né? Hoje, eu dou um crédito. Se eu dou um crédito, a empresa vai lá e usa esse dinheiro para alguma coisa. Essa alguma coisa tem um impacto. Eu sou corresponsável sobre esse impacto, porque eu dei esse dinheiro para ele. Isso entra naquele negócio do escopo 3, de inventário de gases de efeito estufa, né? Super. E é um super desafio você fazer essa análise, porque você está analisando um terceiro, né? E a gente fez isso porque é importante a gente controlar, né, qual é a nossa exposição, qual é a nossa contribuição para essa geração de gases, né, que está aí dentro do nosso escopo 3. Né? Então, isso é muito importante para a gente. E um último pilar que eu coloquei aqui, que eu vou mostrar para vocês, são os produtos de impacto positivo. O banco também pode ter produtos de impacto positivo. Se vocês é um banco novo, né, ele já tem, né, ele não tem uma linha de finanças sustentáveis ainda, mas ele tem alguns produtos de impacto positivo legal que eu vou mostrar para vocês. Mas assim, tudo isso, né, do contexto bancário, do dinheiro, né, é legal a gente falar que é o que envolve. A gente influencia parceiros e clientes. Esse é o maior, vamos dizer, poder e influência que um banco pode ter. Né? Ele acaba trabalhando no mercado como um agente quase fiscalizador. Ele que vai... Porque assim, o dinheiro que move as empresas, né? E a gente que move o dinheiro. Então, a forma que a gente trabalha o dinheiro acaba influenciando muito, né, os nossos clientes e parceiros também, que são os nossos fornecedores. Tá? E aí, agora eu trago 2 cases práticos de sustentabilidade e economia circular, específicos do C6, tá? Então, o primeiro é o cartão Aqua, que é um cartão que foi uma das primeiras iniciativas. Antes da gente ter a questão da carteira digital, a gente já tinha um cartão biodegradável. Né? E, enfim, um cartão biodegradável ele vai levar até 2 anos em condições normais de compostagem. Ele é feito a partir do amido de milho, enquanto um PVC normal chega a 400 anos. Né? Lógico que isso é uma ferramenta de conscientização do nosso cliente. Quando o cliente pede esse cartão, a gente tem até um pouco de custo a mais, porque ele é um material mais caro, mas a gente precisa iniciar esse mercado.
né? Mas enfim, é um cartão super legal e ele vem a mensagem de que representa todas as iniciativas de meio ambiente do C6 Bank, né? Mas mais legal que ter um cartão é não ter o cartão, tá, gente? Então, assim, usem o digital, mas a gente tem a opção, porque a gente está num ambiente de transição, né? Então, é uma transição para uma economia circular. Não dá para simplesmente trocar e, pum, não existe mais. Aí a gente vai perder cliente. Então, assim, é uma transição mesmo, tá? E o último aqui é o extrato de carbono. Eu não sei se algum de vocês conhece, mas o extrato de carbono, ele é um inventário de gases de efeito estufa, né? Então, todo cliente do C6 Bank que movimenta qualquer valor dentro do banco, seja de crédito, seja de débito, seja de PIX, para PJ, no caso, a gente vai ter uma estimativa da emissão de gases de efeito estufa dentro do aplicativo. Vocês estão vendo a experiência aqui? Né, eu nem vou explicar porque é super simples de entender, mas o objetivo da ferramenta é mostrar que, por exemplo, quando você paga uma gasolina, né, no posto vai vir um número que é um impacto que você causa no meio ambiente. Quando você compra uma passagem aérea, vai vir um númerozão, porque a passagem aérea emite mais gases de efeito estufa. Então, é uma super ferramenta de conscientização que a gente tem hoje para PF. Para PJ, a pessoa pode usar, inclusive, para fazer os seus inventários, principalmente para os pequenos empreendedores que não vão ter dinheiro para, enfim, pensar nisso, né? Então, é uma ferramenta que para o pequeno empreendedor também é legal ele ver. A gente tem aí algumas dicas de como reduzir o impacto e a possibilidade, se a pessoa tiver interesse, de comprar créditos de carbono. Aí vocês me perguntam, né? Se vocês ganham alguma coisa com isso? Não, vocês não ganham alguma coisa com isso, gente. A gente faz isso 100% de conscientização ambiental. A gente não ganha no crédito de carbono, a gente não ganha na ferramenta como um todo. A gente ganha em reputação, a gente ganha em marca, a gente ganha em outras frentes, né? E a gente cumpre um propósito que a gente tem, que é levar e facilitar, né, o entendimento dessas questões ambientais e climáticas para o cliente final. Essa ferramenta ela já foi usada por quase 3 milhões de pessoas. Então, assim, a gente tem um poder de impacto que vocês têm mais de 30 milhões de clientes. Então, quando eu faço uma comunicação, quando eu coloco isso dentro do aplicativo, eu estou dando um recado para o meu cliente. Eu estou, a gente se importa com isso. Se você tiver interesse, você é convidado a se importar também. Se não tiver interesse, você tem um botão que você desativa e nunca mais vê isso. Porque, enfim, tem que ser democrática as ferramentas, né? Mas é isso, gente. Eu fico à disposição aí para tirar dúvidas e conversar um pouco mais com vocês. Mas é isso que eu tinha para contar. Obrigado, Alex. Realmente foram 3 cases bem interessantes. A Fernanda já começou mostrando que a gente aprende pelo exemplo. E a Paula e o Alex trouxeram exemplos de como eles estão conscientizando não só a cadeia interna, como os clientes externos. E deu para vocês verem bem aqui que, quando a gente fala de sustentabilidade, ESG, desenvolvimento sustentável, economia circular, tudo exige planejamento. Tudo exige aí gestão de riscos, monitoramento, metas bem definidas, comunicação do que está acontecendo, correção de rota. É um processo. Então, para a gente chegar no... O Alex falou muito bem, a gente tem o pilarzinho do econômico. Para a gente chegar no pilarzinho do econômico, que faz parte do social e do ambiental, tem que ter investimento. E esse investimento, eles mostraram cases que vocês podem aqui realmente pegar pelo exemplo. São bons benchmarks de como eles foram feitos, não surgiram do nada. Foram feitos de forma colaborativa, várias pessoas pensando, de forma planejada, com metas bem definidas, gestão de riscos, correções de rota, como eles disseram. Nem sempre você vai soltar um produto e ele vai dar certo de primeira, mas você já acerta a rota. E agora eles estão disponíveis aqui para perguntas de vocês, que eu sei que, se vocês não tiverem, eu vou fazer várias, mas já tendo aqui 2 já aqui, então eu vou levar o microfone. Ele levantou a mão primeiro, né, Zé? Pode deixar para ele? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Iago Martins, eu sou da empresa Natureza Limpa. A gente é uma empresa que trabalha com resíduos sólidos, tratamento de resíduos sólidos e criação de energia limpa no Brasil. A minha pergunta é, vocês falam muito dessa pegada ambiental, dos créditos de carbono, mas quando vocês acham que realmente vai acontecer essa institucionalização da descarbonização no Brasil? Porque hoje não tem nada estruturado, né? A gente tem, lógico, os créditos de carbono para comprar, tem esse mercado internacional, mas dentro do Brasil, pela experiência de vocês, quando vocês acham que vai começar realmente a pegar firme esse processo no Brasil? Posso?
Assim, a gente tem uma regulamentação que está sendo feita e até o final do ano, né, cada setor, eu não sei se vai ser do final do ano ou no próximo ano, vai ter uma regulamentação específica. Né, então, o mercado de carbono vai ser regulamentado no Brasil, né, tá sendo finalizadas essas negociações. E isso vai acontecer, né? Com exceção do setor do agro, que ficou de fora, mas todo o industrial ele vai começar a ter uma plataforma do governo que você vai poder colocar suas emissões, né? O próprio crédito de carbono também vai estar lá. Então, assim, isso está muito em voga lá fora, isso já está muito estruturado na Europa. O Brasil está se espelhando na Europa, na verdade, né, e trazendo essa regulamentação agora para cá, que nos próximos 2 anos a gente espera que esteja aí mais maduro, né, principalmente nos setores de carbono intensivo. Mas a PNS foi um esforço muito grande que hoje ela coloca muito de incluir os catadores, então, assim... Mas a gente está no Brasil. Você quer falar? Eu acho que para a descarbonização funcionar, assim, a minha experiência dentro da Porto tem que estar atrelada a negócio. Você tem que olhar para o seu negócio, convencer a alta liderança, ter governança sobre o tema, entender que para a gente descarbonizar mesmo tem que ter meta de redução de emissão. Na Porto a gente está trabalhando muito essa questão de o crédito de carbono não vai salvar o mundo, porque se todo mundo comprasse crédito de carbono não ia ter terra suficiente para plantar. Então, as empresas têm que, sim, mudar a mentalidade delas, de como elas funcionam. E é um baita desafio, porque quando você olha, por exemplo, para a Porto, 80 anos fazendo do mesmo jeito. 13 mil funcionários, 36 mil corretores que vendem seguro e produtos do mesmo jeito. Então, quando você fala assim, olha, agora a gente vai pensar em produtos mais sustentáveis, e quando eu falo da regulação dentro do mercado segurador, a gente tem algumas regulações que são a SUSEP, Senaseg, todo mundo está olhando para isso. Então, está tendo um esforço muito forte de conscientização desse mercado, de olhar e falar assim, a gente não pode mais achar que as nossas emissões seguradas, que é o que a gente está tentando fazer agora, não são nossa responsabilidade. Que se a gente é uma empresa que segura automóveis, a gente está também sendo corresponsável por aquele automóvel que está na rua. Então, eu acho que se a gente não mudar a mentalidade das empresas também, que hoje muitas empresas têm mais poder financeiro do que muitos governos, né, a gente não muda o mundo. Então, a jornada de descarbonização, essa semana eu fui no evento da Fiesp, onde eles começaram a fazer uma jornada de descarbonização para pequenas e médias empresas da indústria. Onde eles vão pegar na mão da indústria e falar, vamos fazer inventário, vamos traçar meta, e vamos ter investimento, porque eu vou ter que mudar a minha cadeia produtiva. Então, vai ter que ter investimento, porque as empresas precisam começar a olhar e se autorresponsabilizar. Falar assim, cara, não é porque, mas eu não sou intensivo em carbono. Só olha a sua matriz, olha a sua cadeia de valor. Olha a sua cadeia de valor e vê em que momento você pode atacar, em onde você pode reduzir. E eu acho que a gente sai um pouco daquele espectro de o ambiental está fora, é a área do Alex que cuida disso. Não, é a área do negócio. É a estratégia de negócio. Você tem que colocar isso no seu plano de negócio de investimento até 2030. Enquanto as empresas não fizerem isso, vocês vão ver ações pulverizadas que não geram impacto, que no final da conta vai chegar lá a 1,5 graus Celsius do aquecimento global, que já está acontecendo. Então, o governo vem numa pegada muito importante de cobrança das empresas, mas ele sozinho também, uma andorinha só não faz verão. Enquanto as empresas não verem valor nisso, as coisas não vão mudar. Então, a área de sustentabilidade, acho que ela tem um papel fundamental dessa conscientização interna, do engajamento interno, de convencimento de área por área, para que aquele assunto é importante. E, ao longo do tempo, eu acho que a transformação vai acontecer. Concordo. Viviane Gurgel, sou da Ecopoeses, desculpa a voz. Quanto vocês estão acompanhando a discussão do Ministério da Fazenda da taxonomia sustentável e se vocês têm uma perspectiva para as atividades de vocês dessa iniciativa até a COP? Em específico para você, Paula, com o acidente, né, com os eventos extremos, o seguro, em geral, para o consumidor, para o grande, subiu muito. Mas, por exemplo, eu sou cliente Porto, né, e não sabia dessa iniciativa, né, e outras, como você falou, não fazem.
E isso gera uma fidelização para o cliente que quer realmente contribuir na ponta, né? Por que que isso não chega na ponta para os corretores quando falam para você renovar o seguro, né? O que vocês estão pensando sobre isso? E juntando os dois temas, o Brasil é o terceiro país no mundo com os juros mais altos, né? No caso de vocês dois, por exemplo, você vê no Plano Safra, você vê toda uma caminhada do agricultor, do produtor ali, para ele pegar recurso com um crédito mais barato. Nas iniciativas de vocês estão pensando alguma coisa assim? Ou seja, o modelo de negócio sustentável faz baixar os juros para empréstimo? E, no seu caso, é o inverso. Ou seja, por que não está chegando a mensagem para o consumidor desse risco, que está encarecendo o teu produto, mas que você tem iniciativa na cadeia que pode fidelizar esse cliente? Eu vou pegar antes para vocês concluírem. Não, a gente Bom, tem um pouco a ver com a primeira pergunta que foi feita, que é assim, as coisas vão mudar ou por convencimento ou por coação. Tem constrangimento também que a gente gosta de usar, mas assim, às vezes funciona, né? O ego é muito importante na jornada de negócios assim, numa economia, mas o Banco Central, ele veio com todas essas exigências, tá bom, ele estava avisando, mas foi do dia para a noite. Ele acordou e falou assim, galera, vocês vão me trazer todos esses indicadores. Qual a metodologia? As Big Four estão pirando, que eu estou sabendo. KPMG, todo mundo está assim, vamos tentar uma metodologia, uma padronização de indicadores, né? É o melhor formato? Não é. Mas é o que tem para hoje. 90% de tudo que é comercializado global é por navios de carga. Cara, quando a Europa vira e traz uma regulação e fala é assim que a gente vai comprar, é isso que acontece. Todo mundo sai correndo, as seguradoras então pirando, né? Ali muito sediadas em Londres, de navio em específico. Aliás, são as seguradoras, é o único lugar que tem, acho que 4 camadas de seguro, porque ninguém consegue pagar tudo se tiver um desastre com o navio. Mas, enfim, vai acontecer. Assim, está acontecendo. A gente está sendo coagido a isso. Só que a gente não está pronto. E a gente vai tentar, a gente ainda não sabe qual é a metodologia de carbono, de captura de carbono quando você mantém uma floresta em pé. A gente não entrou num consenso sobre isso. Então, aí, sobre o governo, né? O governo criou a N-Impacto, né, que é a Estratégia Nacional de Negócios de Impacto, porque teve a Agenda 2030 e ele notou assim, eu como governo não vou conseguir chegar nisso, o terceiro setor não vai conseguir chegar nisso e o privado não estava nem aí até então, enquanto não tinha legislação específica. Então, eu vejo o governo federal tentando correr atrás, mas não vai dar tempo. Gente, para cópia, assim, não vai dar tempo. Belém não está preparado, mas tudo bem. Mas eu acho que, assim, tem a conscientização? Tem. Não vai dar tempo entre a conscientização e o que é preciso fazer. Mas o que é preciso fazer está chegando de cima para baixo. O problema é que eu acho que a gente perde muita riqueza quando é de cima para baixo, que imagina o quanto que a gente não é capaz de inovar com tecnologia social de sobrevivência que a gente tem nesse país, para trazer assim, beleza, essa legislação que você está trazendo, deixa eu te mostrar o outro caminho, mas não vai dar tempo. Só que eu acho que vai acontecer. Sobre a questão dos produtores, né, que você falou do crédito, da taxa de juros. Gente, o sistema financeiro brasileiro, ele, cara, é o melhor dos mundos de investimento em você investir em vazio, em taxa, né? Vou fazer uma indústria ou vou investir na Selic? Na Selic, eu não tenho dúvida. E eu nem sei como é que os bancos fazem frente a isso, porque a gente, do outro lado, tem um risco de crédito gigantesco e, ao mesmo tempo, uma economia que sem crédito não se movimenta. Eu morei um tempo em Portugal e o pessoal brincava assim, é verdade que vocês parcelam sandália? Assim, esse nível, porque se não parcelar, não vai comprar. A gente tem um ambiente muito inóspito. Por outro lado, tem todo esse movimento de crédito direto, né? O crédito ele é muito democrático. Né? O equity não. O equity, nossa, é elite. Mas o crédito é democrático. O crédito, você pode fazer um contrato de mútuo entre uma pessoa física e outra pessoa física, ou entre o CNPJ e outro. E a Cital, ela fez isso. O Pronaf, que dá o quê? Sei lá, 6% ao ano, né? É como se fosse o BNDES, que não chega no negócio que tem que chegar. Eu tenho amigos no BNDES, super fã, mas assim, não chega.
O Pronaf não chega no pequeno produtor. Não chega. Mas quem chega? Tem um monte de instrumentos de crédito surgindo, de organizações e investidores de impacto indo para o pequeno produtor. E, aliás, até um case que eu gosto muito de falar, gente. O primeiro CRA sustentável, que é do sul da Bahia, dos negócios de cacau, foi intermediado pela Taboa, que é uma instituição de crédito. Foi o CRA do Brasil. O CRA é Certificados Recebíveis Agrícolas. Né? É tipo, a pessoa vai receber, só que ela precisa de um capital de giro agora, a gente cria um CRA, lança no mercado, você paga a taxa de juros para quem, né, comprou o risco com você. Foi o primeiro CRA e foi o CRA da história do Brasil com a menor taxa de inadimplência. Por quê? Os caras queriam tanto que desse certo, que na hora que um começava a dever, o outro pagava. A gente esquece que a gente tem uma tecnologia social de coletividade que é muito mais potente do que um banco. Assim, estou desconfiado de você. Você está há 10 anos comigo, eu te dou 8% ao mês de empréstimo. Por que é isso que o banco faz? Eu não sei como é que vai ser essa revolução das instituições financeiras, porque é muito complexo o ambiente. Mas já tem muita iniciativa de a gente dar um jeitinho, né? A gente faz um mútuo a 12% ao ano. Ué, para o empreendedor que investe lá na plataforma da Cital, 12% ao ano é muito bom, gente. É muito acima da poupança. E você ainda sabe para onde seu dinheiro está indo. Eu acho que a gente vai burlando, mas, de novo, esse top-down que vem de legislação, ele perde essa nossa sabedoria. Isso que eu acho triste. Sabe? Mas a N Impacto mesmo, ela abre escutas ativas aí de certa recorrência para ouvir a sociedade, o que eu acho ótimo, né? Tipo, afinal, você está falando de políticas públicas, você tem que ouvir o povo. Mas eu vejo esperança, mas eu vejo que o nosso caminho, ele perde muita qualidade, assim, infelizmente. Segura essa. Calma. Eu vou ligar uma pergunta sua na outra, né? Então, você falou primeiro da taxonomia, né? É muito interessante, é muito importante ter uma padronização na taxonomia que hoje não existe. Assim, os bancos, cada um tem uma metodologia para ter uma taxonomia, para determinar quais são os negócios de impacto positivo. Né? Hoje, não tem uma normativa do governo que fale, ó, esse é um negócio de impacto positivo. E isso gera uma dificuldade no seu segundo ponto, que era de como eu vou ter uma taxa melhor para o agro fazer uma transição para uma economia de baixo carbono. Né? Então, eu preciso primeiro determinar quem é essa pessoa para depois ver isso. Porque existem hoje fundos, tem um fundo climático do governo hoje que está cheio de dinheiro que poderia ser usado para melhorar um pouco dessas taxas. Mas eu preciso determinar quem que merece isso. KINAI, tem que fazer um KINAI, né? Tem que fazer no geral é KINAI, né, que é do CNPJ. Mas é uma coisa que está ligada. Só um ponto de vista agora, esse tudo que eu falei de conhecimento meu, o C6 ainda é um banco que está começando essa jornada, a gente tem 5 anos. Né? Então, a gente trabalha com médios e pequenos. E grandes, né, clientes, a gente faz mais outros tipos de produto, tipo corporate, câmbio. Né? Então, não é necessariamente esses grandes ainda, mas a gente vai chegar lá e a gente vai se preocupar com isso. E é muito importante o governo padronizar a taxonomia deles e determinar quem vai ser impacto positivo. Porque aí a gente não tem desculpa. Vai olhar o KINAI e vai falar, aqui vai ter esse empréstimo, porque tem esse financiamento que é coberto por esse fundo que eu também posso utilizar do governo. Enquanto as coisas ficam meio assim, meio boiando, assim, eu faço a minha, aí eu uso, fica ainda muito difícil, um risco muito alto. Sabe? Então, acho que sua pergunta é ótima e vai ser super importante ter essa taxonomia aí padronizada, né, no futuro para a gente poder trabalhar melhor esse tipo de incentivo, né, seja para carro elétrico, seja para o agro sustentável ou para uma empresa que vai precisar fazer a transição para uma economia, porque isso vai acontecer, vai chegar uma hora que vai precisar de crédito. Aí você não vai dar crédito para aquela empresa que precisa mudar. Então, você precisa, né, entender como que vai ser. E isso vai ser um grande desafio das instituições financeiras. Assim, gente, não estou falando do futuro, estou falando daqui a uns anos. Vamos lá. Eu acho que tem um esforço das empresas também. A Porto está envolvida em algumas conversas sobre a taxonomia sustentável. Principalmente no setor de seguros, a SUSEP está olhando, a gente está em consulta pública para o que é produto sustentável no setor de seguros, para a gente parar de greenwashing, né, que eu acho que é muito importante isso. De a seguradora falar, o meu produto é sustentável, mas qual indicador você tem, qual que é o seu resultado de impacto, que metodologia você usou,
quantas vezes por ano você reporta isso, tudo isso a gente está definindo, porque é muito fácil falar que é sustentável, eu quero ver se você é sustentável, se você tem meta, se você tem indicador. A gente está nessa fase porque hoje a gente está se baseando até nos produtos verdes da Colômbia. A Colômbia tem uma regulação de seguros verdes, que eles chamam lá seguros verdes. Aqui vai vir como produto sustentável. Então, spoiler, né, para vocês, vai sair agora em outubro. E está contando com toda essa consulta pública. E aí a gente está tentando definir, então, o que é isso, que vem um pouco e que vai beber muito da taxonomia sustentável que vai sair no final do ano, no começo do ano, porque vai trazer o que é, o que não é. E é exatamente isso que o Alex falou. A gente precisa saber o que é, o que não é, o que é considerado, o que não é. Mas tem muito isso também, de toda vez que a gente falar que algo é sustentável, então tá, me dá números. Né? Igual a gente apresentou aqui. Se eu falo que a Renova é sustentável, eu tenho que mostrar para vocês o que, como, quantos carros, quanto que eu reciclei, quais são os meus desafios, etc. Tal. Então, eu acho que a taxonomia vem muito para isso, é muito importante. Eu acho que cada setor está olhando para isso, o setor financeiro também, o Bacen veio muito com isso também. Lá na Porto também, a gente tem a Porto Bank, a gente tem emissões financiadas também, que é um baita desafio. Mas eu acho que a Porto, e aí respondendo a sua pergunta específica de Porto, a Porto, a agenda de sustentabilidade dela era muito voltada para o social. A gente era muito Instituto Porto, até 2 anos, 1 ano atrás, na verdade. A gente se reestruturou no final do ano passado. E aí eu acho que vem um pouco dessa pegada. Quando você tem 20 anos tendo o mesmo discurso, é difícil a gente mostrar as coisas boas que a gente tem dentro de casa. E a Porto, ela tem um conservadorismo de falar o que ela faz muito grande, que a gente está tentando tirar um pouco disso lá dentro. A gente fez um baita esforço lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem números excelentes dentro de casa que a gente não divulgou para fora. Então, eu acho que a Porto ela ainda tem essa visão de que, cara, vamos fazer bonito, vamos fazer para dentro, vamos ter o negócio perfeito dentro para depois a gente divulgar. E a Renova veio um pouco nesse sentido. A Renova demorou um pouco para ela caminhar sozinha com as próprias pernas. Demorou um pouco para ela ser um negócio. E hoje ela é considerada um negócio de impacto. Demorou um pouco para ela entender qual era o seu papel dentro da Porto, como o desmonte legal de peças, como a gente faria isso, com altas conversas com o Detran, com a CETESB, e entendendo como valor, como eu consigo me autossustentar. E é por isso que a gente não comunicava tanto Renova. Mas agora a gente entendeu e a gente falou, cara, a gente precisa comunicar mais Renova, porque não somos, sim, as únicas no Brasil. E aí, quando você olha para o mercado segurador, eu escolho as marcas que eu consumo pelo impacto que ela causa. Então, diversas marcas que, cara, pisaram na bola, eu não consumo mais. E, assim, eu acho que a gente tem as marcas têm esse poder de influência, como o Alex mesmo falou. Eu vou contratar o C6 pelas as benfeitorias que ele faz. E muitas vezes isso é tomada de decisão, né? Então, na hora que eu tenho lá 2 propostas de 2 seguradoras diferentes, eu vou para a Porto, porque eu sei que ela vai, em qualquer sinistro do meu carro, ele vai ter um destino ecologicamente correto. Então, acho que falta, sim, isso. E quando a gente fala de seguro também, a nível mundial, as questões das mudanças climáticas, a gente está com uma dificuldade, sim. Abrindo aqui o coração para vocês. Aqui, né? A Vivi, lá da Porto, ela fala, abrindo a cozinha aqui, abrindo a porta da Porto aqui para vocês entenderem. Há uma dificuldade de mercado regulador mesmo de entender essa instabilidade climática. Porque não existe mais histórico, não dá para se basear mais no que foi feito há anos atrás. Está tudo muito instável e o mercado segurador é baseado em risco. A gente tem uma área de risco lá, que está toda hora olhando. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul não estava previsionado, por exemplo, foi o maior sinistro da história do Brasil. A Porto não tinha tanto carros lá, porque a gente tem mais concentração na região sudeste, por exemplo, mas houve um impacto financeiro fenomenal. E eu acho que a gente precisa entender isso, colocar um pouco agora no plano estratégico da empresa. Tipo assim, cara, antigamente o risco ele vinha e era um pouco mais previsionado, agora não é mais. E aí, como empresa eu vou começar a olhar para isso? Então, está tendo um esforço mesmo, e nós, especialistas na área, a gente também não tem todas as respostas. A gente olha e fala assim, cara, é tão novo que a gente vai ter que trabalhar em conjunto. A gente vai ter que começar a colocar, por exemplo, esse custo no valor da empresa, em outros locais. A gente vai ter que ter mais investimento. A nossa área está crescendo, inclusive, a área de sustentabilidade está crescendo na Porto, que a gente está vendo que há necessidade de cada vez a gente mais olhar e ter mais parceiros nesse sentido. A gente tem muita parceria com outras empresas também para
para conseguir resolver esse problema, mas acho que a gente tem muito a avançar. Acho que é só o começo. Bom, boa tarde a todos vocês. Meu nome é Nelson Júnior, eu sou o fundador da Supereficiente. Nós viajamos o Brasil fazendo dinâmicas com jogos ESG, que são sustentáveis, inclusivos e colaborativos. Sou de Guarulhos, por isso que eu posso afirmar que é uma ótima cidade. E a minha questão aqui é o seguinte: eu trabalhei muitos anos na Itautec e, num determinado momento, eu fui designado para fazer o manual da ISO 9000. Eu me tornei o cara mais chato da empresa. Aquilo tinha que ser feito e quem ia fazer era eu era um coordenador, só que eu tinha que pedir autorização para gerente, para diretor, né? E ninguém dava a mínima para mim. Então, falando naquilo, às vezes o que vem de cima pode ser positivo também, que um dia foi feita uma reunião que o pessoal falou assim: olha, nós vamos determinar quem são os responsáveis pela ISO 9000 no grupo e vamos passar o nome de cada um deles aqui. Esses, no assunto de ISO 9000, eles serão os chefes de vocês. Na época, usar a palavra chefe era bem mais tranquilo até, tá? Então, eu me tornei o chefe dos gerentes do meu setor, eu me tornei o chefe do diretor daquela área, no caso da época era da implantação, né? Então, eu era o responsável e eu tinha muita autonomia. A partir do momento que veio de cima, as coisas começaram a funcionar. Então, eu pergunto o seguinte, só usando essa brecha aí. A parte de educação ambiental na empresa que vocês estão, tá? Tanto para os colaboradores internos, quanto para os clientes de vocês, que vocês colocaram os números aí, isso é uma quantidade imensa, fazendo um ótimo trabalho, o impacto positivo seria imenso também. Como que vocês estão em relação o chefe, vamos dizer, o chefe maior, né? Presidente, sei lá como que vocês estão nomeando, como que vocês estão em termos de autonomia com a própria empresa, como um todo, para que essas informações da educação ambiental cheguem não só nos colaboradores, que normalmente é até mais tranquilo, mas também nos clientes, porque nós percebemos que os clientes têm hábitos e tem dificuldades de mudar esses hábitos. Ela aqui, por exemplo, falou que é cliente da Porto e não conhecia, né? Então, como que vocês estão atuando? Eu falo vocês os três, tá? Estou olhando para ela aqui, porque esse rapaz aqui é grandão. Então, como que vocês estão atuando para que essas informações cheguem lá na ponta e a gente possa ter um impacto positivo cada vez maior e melhor? Obrigado, desculpe todo esse tempo que eu tomei de vocês. Deixa eu você não quer começar, Fernanda, que você tem teu horário? Porque a Fernanda, eu tenho aniversário que ir em 5 do marido minutos. dela, ela tem que sair, então deixa ela responder. Vão cantar parabéns, então eu preciso. Eu antes de onde eu tô, é que onde eu tô, tá todo mundo no mesmo lado da mesa, né? É muito bom terminar o dia e um dá força para o outro, fala, nossa, hoje foi aquela reunião aí lá naquela Venture Capital, nossa, tive que engolir seco. E a gente está unido e fazendo estratégias. Mas o mundo, como ele é, não é assim, né? Eu sei. Inclusive, eu acho que escolham suas batalhas, né, gente? Eu tenho batalhas no dia a dia. Inclusive, a gente acabou de implementar, eu quero contar, o primeiro curso de Finanças para Impacto, tem aqui a minha aluna querida, na FGV. Então, é Finanças de ESG e Impacto, colocando ali no mainstream da educação metodologias que a gente tenta fazer diferente. É finanças, é economia, mas vamos tentar fazer diferente. Mas nem sempre eu estive aí, né? Eu acabei de sair de um family office. O que acontecia, por exemplo, esse family office tinha todo o ativo financeiro num multifamily office, que eu não sabia que existia esse tipo de coisa no mundo, mas existe. São pessoas que tratam de grandes fortunas e tentam lá da melhor forma e aumentar aquela fortuna. As minhas chefas eram muito preocupadas com isso. Então, elas vinham como cliente bater. Só que quando elas vinham como cliente bater assim, cara, esses meus investimentos, tem arma aqui no meio? Tem petróleo, tem muito petróleo, como é que é? Aí ficavam, não, veja bem, mas é de acordo com o seu perfil investidor, e aí a gente não pode mudar isso. E elas, não, muda agora, ou eu tiro meu dinheiro amanhã. E elas começavam a se unir com outras famílias para fazer. Mas olha que louco, a dificuldade estava no intermediário, não estava nos donos das fortunas. Estava no gerente que acha que é dono da fortuna, mas ele não é, sabe? E aí a gente começou a fazer essa coação mesmo, famílias unidas contra a estratégia do multifamily office. E aí eles mudaram. Mas
falando que assim, tá tão introjetado, a gente aprendeu uma forma de fazer negócio, que quem pensa diferente é muitas vezes mal visto, né? Eu saí do mercado financeiro raiz. E eu tenho grandes amigos que até hoje falam assim, Fernanda, vai lá abraçar a árvore, sabe? A gente está aqui fazendo dinheiro e eu fico mostrando, meu filho, eu estou fazendo mais dinheiro que você. Você olha aqui, o meu múltiplo de portfólio é 7,8. Quem tem esse múltiplo, sabe? E ainda assim, existe uma resistência. Então, sobre cultura, eu acho que muitas vezes tem que vir de cima, sim. E eu tenho uma grande amiga que trabalha na Artéres, de rodovia, uma das maiores. A Débora, você deve conhecer, a Débora Delanina. Nossa, ela vive com a bandeira, né? Só que qual é o cartão dela? É o investidor internacional, que está falando assim, não quero saber, vocês têm que me entregar amanhã o indicador. Então é isso, eu acho que tem que ter as duas, tem que ter autonomia, mas tem que ter a chancela de cima. Senão não vai, porque tem muito intermediário que se acha rei, e aí é complicado. Mas está rolando, isso que é importante. Dono de capital, o CEO, o investidor, tá acontecendo, né? Eu acho isso muito bom, da gente olhar e, bom, nem tudo é uma sangria desatada, assim. Legal. Eu vou ter que ir, mas foi um prazer. Eu queria deixar o meu contato completamente disponível para trocar ideia, para chorar as pitangas, de, ai meu Deus, será que o mundo vai acabar ou não? Ou de fazer um investimento de forma diferente também. Eu estou super disponível, gente. Foi um prazer. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Sem problema. Você tem a universidade do seu marido, é importante. Tem não, que... é só porque está rolando mesmo. Eu sei. Se vocês quiserem... Se quiserem responder. Acho que é só para retomar um pouquinho, os C6 veem assim, de forma orgânica a questão ambiental, de uma forma muito forte, não só dos colaboradores, como também das pessoas da diretoria, né? Então, uma das nossas chefonas, como você fala, né? É uma das pessoas que mais foi uma das pessoas que encomendou um desses programas que eu contei para você, do programa Agentes SG. Então, assim, vem de forma orgânica, mas também vem de forma vertical. Então, é muito importante, né? E na ponta, para o cliente, a gente sempre tenta externar de uma forma que não vá soar estranho, como a Paula falou, né? De uma forma que convide o cliente a também tomar uma ação e participar. Então, é só um breve tweet. Na Porto, o nosso principal canal com o nosso cliente é o nosso corretor, né? Então, a gente precisa aculturar os nossos corretores. E é um desafio, porque são 36 mil corretores espalhados pelo Brasil e eles são focados em vender seguro, né? Eles sabem muito de produto e não sabem nada sobre sustentabilidade, sobre o impacto disso no negócio. Então, está rolando, sim, há alguns anos, mas agora a gente está fomentando muito mais essa estratégia de entender o produto, entender como a sustentabilidade está linkada naquele produto e como a gente acultura aquele corretor para que ele tenha conexão direta com o cliente. A exemplo de seguro rural. A gente tem corretores especialistas no seguro rural. E quando você fala em seguro rural, ele é diferente do seguro tradicional, porque o corretor de seguro rural, ele vai até a fazenda, ele vai lá tomar um café, ele fica lá, come um bolo, ele visita a fazenda, ele tem um relacionamento com aquele cliente, né? E a gente precisa culturar aquele corretor para que aquele relacionamento se perpetue. Diferentemente da gente que contrata o seguro alto, que é no aplicativo, mas ainda você tem a intermediação do corretor, e que, às vezes, você está olhando mais preço. E aí, algumas pessoas mais engajadas estão olhando mais as questões ambientais. Então, a gente precisa fomentar cada vez mais isso, e é a longo prazo. E é isso, a gente começa produto a produto. No seguro rural, a gente está conseguindo ter uma estratégia de aculturamento muito forte. A gente incluiu nas nossas apólices de seguro questões de ambiental. Então, lá você tem boas práticas ambientais. Exemplo, meu carro tive um sinistro no meio da rodovia, perto de uma área florestada, o que eu faço? Né? Porque, às vezes, a pessoa não, às vezes até isso, o aculturamento está nisso, né? De você começar a engajar aquela população para ela começar a olhar o seu entorno. E no segundo ponto, dentro da Porto, eu acho que existe uma estratégia de sustentabilidade middle down, middle top down, não sei como eles falam aqui, mas de estar no meio. Então, tem que ter uma governança sobre o tema que não existia. Então, eu acho super importante ter um comitê, uma comissão, está sendo estruturado isso, para levar para o CEO, para levar para o... Porque vocês viram, são várias empresas, cada uma com o seu desafio. Então, eu preciso falar de Renova com o desafio da Renova. Eu preciso falar com o Porto Bank, o desafio da Porto Bank.
E aí a gente precisa entender essas áreas, mas existe hoje um comitê, uma comissão. Hoje a Porto ela é gerida pelo CEO, que é o Kakinoff, o Paulo Kakinoff, mas tem um presidente do conselho, que é o Bruno Garfinkel, que é o dono da Porto, que também está engajado nas questões. O Paulo Kakinoff ele veio do mercado há 1 ano, mais ou menos, e ele já veio com a estratégia de colocar pessoas no comitê de diversidade, de ter as metas de diversidade mais estruturadas na área de negócio. Então, veio top-down, veio muita coisa. Mas a gente aqui que fica no meio, que é engajamento de coordenador, de gerente, de operacional, tem que fazer também. Porque não adianta vir só de cima e a empresa não entendeu por que você está fazendo. Ah, mas por que eu estou fazendo inventário? A pessoa tem que saber. Ah, mas por que eu tenho que mandar os dados de toda a minha carteira de clientes para fazer emissões financiadas? Mas por quê? Eu só estou dando dinheiro para aquela... Estou dando crédito para aquele parceiro. E uma parte também, para que eu vou olhar para o CNPJ para saber se ele desmata a Amazônia? O que tem a ver isso? Se ele é um bom pagador, se ele é um bom cliente de seguro? Então, a gente precisa começar a mudar e a gente fala, não dá para olhar, não dá para deixar mais trabalho análogo à escravidão passar, não dá mais para a gente não olhar para as questões ambientais. Então, é o trabalho de formiguinha. Produto a produto, vertical a vertical, que a gente chama, sentando mesmo e falando e sendo repetitivo. Tem apresentação lá que eu faço semanalmente, a mesma apresentação para as áreas de negócio, porque a gente precisa engajar e sem eles a gente não consegue continuar. Então, e eu acho que assim, não é só a Porto, não é só o C6. O ecossistema de grandes empresas está mudando. Seja por vontade própria, por coerção, que nem ela falou. Então, eu acho que tá acontecendo. Tá acontecendo muito forte. O valor de investimento das áreas está maior. A gente ter a liberdade de fazer o que a gente quer está maior. Quando a gente falou de estratégia de descarbonização lá, todo mundo falou, não, vamos fazer, não, é isso. Então, eu acho que agora as empresas estão começando a olhar com mais carinho. Carinho não, elas estão entendendo que é negócio, elas estão entendendo que elas vão perder dinheiro, que elas vão perder reputação, e que é o futuro. Sustentabilidade não é uma área apartada do negócio, ela é uma área dentro da estratégia. Então, fazer por bem ou fazer porque tem que fazer. Então, exato. Exato. Total, concordo plenamente. Acho que o discurso é muito importante. Eu venho da área da infraestrutura. Então, quando a gente ia falar com a equipe da ponta, era diferentíssimo de quando a gente vai falar com o gestor, com o diretor. Quando eu entro numa reunião com o diretor, eu já falo, olha, não vim falar de abraçar árvore, vim falar de negócio, tem que falar toda hora estratégia, negócio, toda hora, porque para ver se eles entendem. Aí fala, eles, tá bom, comprei essa ideia, então vamos lá. Porque senão Exato. Total. É isso aí, muito bom. Tudo que a gente falou, tanto... Obrigado, Nelson. Esse tema que a gente falou, economia circular, sustentabilidade, ESG, desenvolvimento sustentável, só existe de forma colaborativa. Não adianta ser top-down, tem que ser todos juntos. Queria agradecer vocês. Desculpa, Marcos, a gente recebeu 20 minutos depois, estou entregando 20 minutos depois. O pessoal do painel 3 já está aqui. A gente tem que fazer a economia circular do evento. Obrigado, Alex. Obrigado, Paula. Os contatos deles estão... O evento vai ser divulgado para a Unip. Depois vocês podem pegar os próprios contatos na própria filmagem do evento. Tá? Obrigado a vocês. Tudo certo.